Fala, torcedor santista! Vamos comentar mais uma vez sobre os técnicos que estão sendo cogitados para assumir o Santos Futebol Clube. Inclusive, né, está aberto mais uma novela sobre Santos Futebol Clube, dessa vez no comando técnico do Peixe. Inclusive, quero os palpites de vocês aqui nos comentários. Na sua opinião, qual seria o nome ideal para assumir o Santos no momento, pensando a longo prazo, né? O Santos que vem aí demitindo seus treinadores, a gente não consegue uma sequência, quem sabe agora a gente não consegue. Antes da gente falar alguns nomes que já começam a aparecer, né, na imprensa, nos sites que cobrem o Santos Futebol Clube, quero dar uma dica para você ficar por dentro dessa novela, baixando o aplicativo da OneFootball. O link está na descrição. E aí você baixando o aplicativo da OneFootball, coloca lá que você torce para o Santos e pronto. Sempre será notificado quando aparecer alguma notícia, quando o técnico for confirmado, algum jogador chegando, enfim. Baixe o aplicativo da OneFootball para você não perder nada do que está acontecendo com o Santos Futebol Clube e o mundo do futebol, tá? E vou deixar aqui o QR Code caso você queira baixar por ele. Bom, vamos começar aqui com a matéria do GE, que diz o seguinte, deixa eu ler para vocês. O Santos deverá priorizar a contratação de um técnico estrangeiro para substituir Fábio Carille. Entre os brasileiros, os nomes de Dorival Júnior, que já dirigiu o Santos em 2 períodos, e de Elano, que foi auxiliar técnico do Peixe e hoje está na Ferroviária, já foram discutidos, mas não agradam ao comitê de gestão do clube. Apesar da diretoria ainda não ter revelado nomes, a torcida santista aposta principalmente em 2 técnicos argentinos, Sebastián Beccacece e Hernan Crespo. Aos 41 anos, Beccacece atualmente está na sua 3ª passagem pelo Defensa e Justiça da Argentina. Foi auxiliar técnico de Jorge Sampaoli entre 2003 e 2015 e deixou o cargo para assumir a Universidade do Chile no fim de 2015. Depois, assumiu Defensa e Justiça e voltou a trabalhar com Sampaoli, agora na seleção argentina. Após a passagem pela Argentina, retornou ao Defensa e Justiça, passou por Independiente e Racing antes de voltar pela 3ª vez para o clube argentino. No currículo, o título de campeão da Recopa Sul-Americana de 2021, conquistado em cima do Palmeiras. Já Crespo está sem clube desde que foi demitido do São Paulo no ano passado. Famoso atacante com passagens em times italianos e no Chelsea, o ex-jogador começou a carreira de treinador nas categorias de base do Parma. Na Itália, passou ainda pelo Modena, teve uma maior consolidação do seu trabalho ao retornar ao futebol argentino, onde treinou o Banfield e foi campeão da Copa Sul-Americana em 2020 pelo Defensa e Justiça, né? Percebe? Os 2 com passagem pelo Defensa e Justiça. E chegou ao São Paulo em 2021 e conseguiu conquistar o Campeonato Paulista, encerrando a fila de espera por títulos do tricolor. Contudo, não conseguiu dar boa sequência ao trabalho e foi demitido após o mau desempenho no Campeonato Brasileiro. Segundo informado pelo jornalista Paulo Vinícius Coelho, né, o PVC, no Seleção Sport TV, o técnico argentino Fabian Bustos deve ser oferecido ao Santos. Atualmente, ele dirige o Barcelona do Equador e eliminou o Peixe na fase de grupos da última Copa Libertadores da América. O treinador de 52 anos tem a carreira consolidada no futebol equatoriano, onde está em seu 8º clube. É bicampeão nacional no país, conquistando títulos pelo Delfim 2018 e 2019 e Barcelona 2019 e 2020. E aí, complementando a informação do GE, que fala, né, como Bustos, como um nome que pode ser oferecido e até mesmo começar uma negociação com o Santos, tem uma aspas do próprio treinador em contato com a UOL que disse o seguinte, abre aspas, de concreto não existe nada, mas fico muito feliz pela projeção de uma possibilidade como essa no melhor futebol do continente. Uma empresa no Brasil está trabalhando há um tempo por uma oportunidade para mim, fecha aspas, ao Bustos em entrevista ao All Sport. Então, assim, de fato, o concreto, né, existe o interesse do Bustos de atuar
no futebol brasileiro. Inclusive, tem pessoas que estão trabalhando, né, para que isso aconteça, não necessariamente no Santos, né, mas em outros clubes também. Então é isso. Não sei se o Bustos tem uma multa rescisória, a mesma questão do BKSS, né? Em termos de multa, seria mais fácil o Crespo, por exemplo, porque tá no mercado, era mais a questão de acertar os valores, né, diretamente com o técnico. Então, acredito que o perfil do Santos será esse. O que a gente sabe, qual que é o perfil que a diretoria do Santos está procurando? Primeiramente, um técnico com DNA ofensivo. Segundo, um treinador que saiba utilizar a categoria de base, mas de uma forma que você potencialize os seus jogadores, né? E não pegar os jogadores que hoje nós temos, né? O próprio Ângelo, Marcos Leonardo, Sandri, até mesmo o Kaique, e jogar de uma forma que você mais expõe os atletas de uma forma negativa do que uma forma positiva. E aí temos uma outra matéria da Tribuna que fala também sobre a questão do Santos estar um pouco de olho em técnicos brasileiros. Então vamos aos nomes também estrangeiros e também brasileiros. A Tribuna também coloca o BKSS e a Tribuna também destaca o estilo de jogo desses treinadores em termos táticos, né? Então, ó, o contrato com o time argentino do BKSS termina em 31 de dezembro deste ano e ele costuma adotar em suas equipes o esquema de 4-3-3. Então, né, inclusive é o esquema que o Carille estava utilizando no Santos, 4-3-3. Crespo a gente já falou aqui, né? Tá sem time. E tem aqui também a forma como ele gosta de atuar, no 3-4-1-2, a forma como ele vem atuando aí o Crespo nas últimas equipes que ele passou. Fabian Bustos, seu esquema preferido é o 4-2-3-1. Passando agora também para os nomes brasileiros, que de acordo com a Tribuna, o Santos, de uma certa forma, está ali, né, como uma outra opção. Caso não dê certo, técnico estrangeiro, o Santos pode buscar esses treinadores. Começando por Renato Gaúcho. Seguinte, Renato segue sem clube desde 29 de novembro de 2021, quando deixou o Flamengo, porque perdeu a Libertadores, né, para o Palmeiras. E aí também destaca o esquema que o Renato vem utilizando de uma maneira mais corriqueira nos seus últimos clubes. 4-2-3-1. O outro nome é ele, Dorival Júnior. Vejo que muitos inscritos, né, muitos torcedores pedem a volta do Dorival Júnior, e o Dorival Júnior gosta de jogar no 4-3-3, que, como eu disse, né, o esquema que o Santos estava jogando com o técnico Fábio Carille. Então, esses são os nomes que, até o momento, estão sendo especulados. Acredito que o Santos vai adotar a linha primeiro de técnico estrangeiro. Se não der certo, por questão financeira, né? É bom lembrar que técnico estrangeiro não recebe em real, geralmente é em dólar, e o dólar está alto, né, em comparação à nossa moeda. Então, isso também é um fator para a gente considerar. Geralmente, técnico estrangeiro, assim como o brasileiro, né, mas o estrangeiro também tem esse costume de chegar com uma comissão um pouco grande, então também teria que ter uma negociação em relação a isso. E, obviamente, aquela questão da adaptação, né? Tem gente que fala, mas técnico estrangeiro precisa de adaptação e coisa e tal. Também é um fator. E o mais importante, que eu acho que a gente tem que levar em consideração, é técnico que está com algum clube, está, né, empregado, no português, claro, porque aí o Santos provavelmente teria que pagar alguma multa. E eu, Nájila, não acredito que o Santos está disposto a fazer esse tipo de investimento, né? Mas é aquilo, precisa trazer um técnico que pelo menos permaneça no Santos para essa temporada inteira. Não dá mais para ter uma outra troca de treinador. Esse ano, com a Copa do Mundo, né, o Campeonato Brasileiro está com previsão de acabar um pouco antes, lá para novembro. Então, vai assim, ó, um jogo atrás do outro. O Santos ainda tem Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. O Brasil é um país gigante. Então, né, a forma como o Santos tem que sair de um estado, às vezes, para jogar em outro, em um curto espaço de tempo, isso também acaba dificultando com preparação, treinamento, enfim, né? Então, além de ter um bom treinador, o Santos também precisa correr com reforços. E a gente sabe
que uma coisa acaba levando a outra, né? Eu sempre falo aqui que no meu mundo ideal, mundo mágico de Nájila Luz, o clube tem o seu departamento de inteligência que contrata os jogadores, né? Obviamente, com aval também do técnico, mas que vem de cima. Olha o BKSS, olha Crespo, olha fulano de tal. Esses aqui são jogadores que estamos interessados em trazer. Quais desses nomes, né, se encaixaria hoje no elenco do Santos? Por quê? Porque depois, se esse treinador for embora, pelo menos esse jogador que chegou teve algum, como que eu posso dizer, algum toque, alguma mão ali, né, de indicação de alguém de dentro do clube, do scout, do pessoal da inteligência, né? Então, também sabemos que a procura de reforços acaba respingando também com o treinador que está no momento, né? Mas é isso, seguimos de olho nas notícias, nas informações. O Santos, o que é certo, vai domingo contra o São Paulo com Marcelo Fernandes. Também vi uma galera falando que tinha que efetivar Marcelo Fernandes. Enfim, quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Qual é o seu favorito para assumir o Santos Futebol Clube, tá bom? Um grande abraço para vocês. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Vamos acompanhar essa novela aí de treinadores e baixe o aplicativo da OneFootball. O link está na descrição para você receber em primeira mão assim que o Santos contratar um novo treinador, tá bom? Grande abraço para vocês.